Olá, Grupo Mulheres que eu amo. Sejam bem-vindas à nossa terceira semana de atividades e nós vamos manter o nosso sistema. Eu notei que algumas mulheres preferem o vídeo com a coach aparecendo, falando. A gente teve bem mais audiências no primeiro vídeo e agora nesse segundo não tanto, tá? Eu vou abrir o canal essa semana, no dia da gente divulgar o nosso trabalho. Ao invés da gente fazer isso, a gente vai falar sobre a nossa percepção de como está sendo a apresentação, se a gente está gostando, né? Vamos soltar o verbo aí, vamos ver o que a gente pode melhorar nesse trabalho, tá bem? Eu vou manter, então, esse formato, né, de apresentação para que a gente possa ter, assim, mais recursos caso a gente precise desenvolver a ferramenta durante a semana. E aí a gente pode ir passando e vendo nas telas a explicação, fica mais fácil do que se eu tenho uma imagem contínua, né? E aí vocês não conseguem localizar especificamente o que vocês precisam, tá bem? Essa é a minha sugestão de trabalho. Mas a gente vai ter um canal aberto essa semana para poder compartilhar qual é a nossa percepção, tá bem? Vamos lá. Então, a gente está hoje com a nossa programação, conforme a semana passada. A gente vai dar uma olhadinha em como foi a nossa última semana, a nossa atividade que a gente fez. Eu vi que teve bastante mobilização, bastante gente pediu ajuda, pediu o resultado das deusas, né? E então foi bem movimentado. A gente vai dar uma olhadinha para isso. A nossa atividade do dia é falar de valores e o quadrante das urgências. Vocês vão gostar muito, eu gosto muito dessa ferramenta. E a nossa tarefa para desenvolver ao longo da semana, então, vai ser preencher uma ferramenta que eu vou mandar para vocês. Eu vou disponibilizar ali no grupo. E a gente sempre encerra, né, com esse fechamento. O que eu entendi disso tudo? O que eu aprendi? Como é que isso está impactando na minha vida? Enfim, é bom a gente sempre fazer um fechamento e observar passo a passo se a gente está notando evolução, o que a gente está fazendo diferente, tá? E aquele ok no final ali para a gente poder, então, firmar, né, que a gente fez a terceira sessão, tá bem? Bom, eu quero que a gente, então, para a gente começar, que vocês pensem como foi fazer o teste das deusas. Eu sei que muitas já fizeram essa reflexão, né, mas que vocês relembrem como é que foi, que vocês escolheram uma área para vocês trabalharem, uma das deusas, como que foi o entendimento de vocês do equilíbrio, né, o que vocês entenderam, qual foi a dificuldade. Procurem revisar isso agora nesse momento, para que vocês, se precisarem tirar alguma dúvida, por favor, entre em contato no privado, tá? Da mesma forma, o egograma, né? No egograma, a gente identificou ali que era preciso ter uma curva de resultado, isso indica o equilíbrio, né? E o que tiver fora dessa curva, o que tiver muito acima ou muito abaixo, a gente vai ter, então, que olhar com carinho para aquele traço da nossa personalidade e perceber se a gente realmente está fazendo o que o perfil indica que faz, que são características do perfil, né? E o que a gente pode fazer diferente para melhorar, tá? Quero que vocês deem uma pensada nisso, que dificuldades você encontrou para fazer, o que descobriu diferente, como que foi essa semana de autoobservação, né? O que você vai fazer diferente depois dessa ferramenta, e nas deusas, o que você conseguiu realizar na área que precisa ser desenvolvida, o que você realmente está fazendo. Anote isso aí, tá bom? Essa é a revisão da nossa ferramenta da semana passada. E a nossa terceira sessão é uma sessão que fala de valores e dos quadrantes das urgências. Se você já ouviu falar sobre essas ferramentas, vai revisar aqui. Se não, a gente vai estar aprendendo uma coisa muito importante. Em tudo que a gente vai realizar, a gente tem que entender por que a gente dá prioridade para determinadas coisas, né? O que são as coisas que vêm primeiro para mim, né? Por que eu tive aquela diferença com aquela pessoa que é tão legal, eu também sou tão legal, por que a gente não está combinando os pensamentos, né? E aí a gente vai entender o que representa essa questão aí dos valores,
tá bem? E no quadrante das urgências a gente vai ter um exercício prático de aprender a priorizar, tá? Bom, o exercício que eu quero propor para vocês aqui, para a gente começar a trabalhar os nossos valores, é muito legal. Chama-se Dinâmica da Ilha. Eu quero que você imagine aqui comigo que a gente, enfim, cumpriu uma meta na empresa, foi promovido, enfim, que a gente, sabe, assim, atingiu o nosso ápice. E o prêmio que a gente tem por direito aí é um passeio maravilhoso numa ilha. Olha que lindo esse lugar. Vocês estão vendo aqui as pessoas à beira d'água, tem um lugar aqui que a gente chega, né, um deck, e essa ilha tem tudo, enfim, ela tem área verde, ela tem água, ela tem tudo à volta, ela tem tudo que a gente precisa, tá certo? Você está vendo aqui que tem algumas pessoas, né? Você ganhou esse prêmio de ficar nessa ilha, essa ilha é só sua, ela é toda sua, tá? E você não precisa levar uma mala, não precisa levar nada. Vai chegar um barquinho ali, vai te deixar, né? E pronto. A única coisa que você tem que levar nesse passeio são as pessoas. Essas pessoinhas que está vendo aqui, ó, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso que você imagine essa cena, imagine esse lugar, imagine que você vai ficar 15 dias nesse lugar, que você não precisa levar nem a sua escova de dente, que o pessoal da organização lá já sabe qual é o tipo de escova de dente que você gosta, qual é o seu pijaminha, como que é o seu travesseiro, eles providenciaram tudo, certo? A única coisa que você tem que levar são as pessoas, tá bem? Então, agora, eu vou precisar que você anote aí o nome de 5 pessoas que você gostaria de levar nessa viagem. Anote o nome de 5 pessoas. E depois que você fizer essa lista das 5 pessoas que você vai levar nessa viagem, sabe como que é, né? As pessoas ficam sabendo, o povo comenta, e aí acontece que tem um povo lá que você não quer levar e não quer nem dar explicação por que não vai levar. Então, o pessoal da organização está te pedindo aqui que você selecione os 5 nomes que você não quer nem papo, sabe? Deixa lá na portaria, lá do aeroporto, que esse pessoal aí não é nem para passar para lhe dar boa noite, lá para desejar boa viagem, e pode não dar muita sorte para o teu passeio. Então, você vai escolher também o nome das 5 pessoas que você não vai levar nesse passeio, tá bem? Bom, você tem a lista com o nome das 5 pessoas que vai levar e o nome das 5 pessoas que não vai levar. Então, do lado do nome de cada pessoa, você vai colocar por que você vai levar e por que você não vai levar. O porquê de cada uma delas. Ah, eu vou levar minha cachorrinha. Pode. Pode ser pessoa, pode ser um personagem, pode ser uma figura pública, pode ser, enfim, pode ser um desenho animado. Não se preocupe, tá? Pode ser criativo aí sim. Eu vou levar minha cachorrinha. Por quê? Ah, porque ela é muito minha amiga, tá? Você vai fazer esse exercício desse jeito. A gente está aqui fazendo o exercício da ilha para descobrir os seus valores, tá? Bom, depois que a gente já fez essa anotação, que a gente listou os motivos para levar e não levar, agora, dessas 10 informações que você tem aí, você vai selecionar os porquês, tá? Esquece o nome das pessoas por enquanto. Você vai selecionar os 5 porquês mais importantes. Ah, porque é minha amiga, porque é divertida, os 5 porquês mais importantes. Aí tem aqueles porquês eu não levaria. Ah, eu não vou levar essa pessoa porque ela é muito chata, certo? Então, se ela é muito chata, o que você gostaria que ela fosse? Ah, eu gostaria que ela fosse tranquila, tá? Então, naqueles que você colocou os porquês não levar, você vai inverter, você vai botar o que gostaria de ter no lugar daquilo. Ah, eu não vou levar essa pessoa porque ela é desorganizada. Então, o que você gostaria que ela fosse? Ah, eu gostaria que ela fosse organizada, tá? Aí, depois que você fez esse ajuste, você seleciona os 5 porquês mais importantes. Ali estão os teus valores, tá? Olha com carinho para que você selecione os que realmente são vitais
e que você percebe, assim, que estão presentes na tua vida. Bom, você vai colocar aí que a amizade é importante, que felicidade é importante, enfim, você vai selecionar esses 5 mais importantes, tá bem? E depois você vai colocar uma ordem de 1 a 5, por ordem de prioridade, certo? O que é isso, pessoal? Vou explicar um pouco o significado, né? Em tudo, absolutamente tudo que a gente faz, que a gente pensa, enfim, a gente coloca então esse juízo de valor. O que é mais importante para você? É por isso que os conflitos às vezes são difíceis de solucionar, porque a gente tem uma pessoa que dá muita importância, vamos pensar, 2 sócios. Um dá muita importância para a imagem do seu negócio e o outro dá importância para a segurança. Então, ele quer fazer investimento seguro, ele quer planejar tudo, né? E aí eles vão fazer uma reunião sobre fazer ou não fazer uma nova fachada para nossa sede, né? O cara que dá importância para a imagem, ele vai puxar a sardinha para o lado dele, ele vai dizer que sim, que tem que fazer. Independente dos custos e né? Ele vai olhar primeiro para a questão que é mais importante para ele. Óbvio que essa fachada tem tudo a ver com a questão da imagem, da empresa e tudo mais. Então, ele está certo que é importante, que a questão do dinheiro a gente dá um jeito. Não que ele seja irresponsável, não estamos aqui julgando ninguém, mas ele prioriza o que é mais importante, até porque ele acredita que se ele tiver uma boa imagem, ele vai ter o dinheiro, entende? Ele vai ter o resultado. O outro sócio que dá importância para a segurança, ele fica apavorado, porque não é momento, porque a gente não planejou e tal. E aí, bom, ele acredita que também ele quer os dois querem a mesma coisa, querem ter resultado financeiro. Só que eles querem chegar ao resultado financeiro por meios diferentes, por valores diferentes. Entende? Então, dá um equilíbrio aí nessas duas situações, né? Um poder conseguir entender o que é importante para o outro e fazer aquela ponderação de maneira que atenda o valor dos dois, né? Quem sabe a gente vai ter que pensar numa fachada com preço menor, sem deixar de fazer, ou a gente vai ter que negociar o preço dessa top, que seria fundamental ser essa aqui, mas a gente vai ter que negociar um prazo, enfim, vai ter que chegar num consenso para que possa atender o valor dos dois, tá bem? Essa questão de prioridade de extrema importância a gente entender que no nosso dia a dia, em tudo, absolutamente tudo que a gente faz, esses valores estão presentes. E esses 5 valores que a gente destacou, essa ordem de prioridade, ela tende a variar. A gente não muda os valores, certo? Mas a gente muda a prioridade, a gente muda o primeiro, né? O mais importante. Eu lembro de uma história de uma cliente que teve trabalhando assim na sua carreira profissional por 20 e tantos anos, 25 anos para ser mais exata. E lá no início da carreira ela engravidou. Para ser mais exata, 3 meses depois de ser contratada ela engravidou. E ela tinha uma carreira e ela tinha uma vida na casa dela que estava chegando, né, da filha dela. E ela teve que fazer uma escolha, ela teve que fazer uma ponderação. Ela pensou o seguinte: bom, eu quero dar o melhor para essa filha, e esse trabalho pode me dar esse melhor. Então eu vou administrar o meu tempo, né? Aí ela teve que, para se dedicar para a carreira, ela teve que viajar muito, ela teve que correr mundo, ela teve que organizar o tempo da filha, a escola, alguém teve que ajudar ela com isso, né? Para que ela pudesse estar trabalhando, porque ela queria dar o melhor para a filha. E 20 anos depois, que foi quando a gente fez o processo, ela estava começando a entender as coisas de outra forma. Ela estava entendendo que dar o melhor para a filha dela, naquele momento, era estar presente. Então, ela não conseguia mais encaixar aquela carreira nessa vida, né, que ela estava pretendendo dali para frente. Então, a carreira, o status da carreira, o financeiro que trazia segurança, e, enfim, naquele momento não foi mais importante. Ela achava, sim, importante, mas não era o mais importante. O mais importante era o amor da filha dela e a presença e a convivência. Então, o que aconteceu? Houve uma realocação
desculpem, uma realocação de prioridade desses valores. E aí, então, ela passou a trabalhar num outro lugar onde ela ganhava muito menos, mas era, enfim, possível, e ela passou, então, a valorizar estar com a filha. Tá certo? Uma outra coisa importante, que ali naquele último item onde a gente está falando ali de anotar para cada valor as possíveis fontes. Eu amo essa parte aqui. É o seguinte. Gente, a gente tem conflitos internos que nos fazem muitas vezes acreditar que a gente não tem que exigir algo que é importante para a gente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que ela gosta muito de carinho, de atenção, de mimo mesmo, sabe? Ela precisa, isso, o perfil dela é bem carente disso, desse toque, desse afeto, desse afago. E aí, então, um dia nós começamos a conversar e ela estava se sentindo culpada, porque ela estava tendo necessidade disso, e o marido dela, que era a pessoa que estava mais perto dela, eles moram em outro estado aqui no Brasil, não estava podendo, estava chateado com o trabalho, enfim, e ela estava realmente sentindo muita falta disso. E ela super cuida da aparência dela, e ela estava descontando essa carência no açúcar. Então ela estava comendo muito doce, muito doce, muito doce, muito doce. E ela estava chateada porque ela estava descumprindo a dieta. Então eu expliquei para ela o seguinte: você está precisando de carinho e afeto, você tem o direito de ter isso. A questão é que você está buscando nas fontes erradas. Você está batendo lá no potinho do marido, o marido não tem, ele não está ali, ele não está disponível. E você não tem que brigar com ele por isso. Ele não tem e você precisa. Não tem ninguém errado aí, tá tudo certo. A questão é que você tem que entender que ele não tem e que você precisa e buscar no lugar aonde vai te atender. Não é no açúcar, porque você vai ficar super chateada, porque vai estar ferindo um outro valor que para ela era importante, que é a disciplina. E também não vai ser legal, tá? Não adianta a gente atender um valor ferindo o outro, não vai rolar. E aí a gente foi entendendo isso, e aí eu perguntei para ela o que açúcar lembrava, né? E ela, ela disse, minha avó. Certo que é minha avó. E então, nós fechamos a sessão combinando que ela iria entrar em contato com a avó. E na sessão seguinte foi muito legal, assim, o retorno dela, porque ela disse que ficou mais de 1 hora no telefone com a avó, e o avô na extensão, e que quando ela desligou, assim, que até o marido dela, assim, que estava, né, não era tão ligado nisso, falou assim, meu Deus, muita doçura nessa conversa. O principal disso tudo, ela estava satisfeita, ela estava atendida, ela estava suprida daquilo que era importante para ela. E que ela entendeu que ela não precisava deixar de querer ou de precisar de suprir as suas necessidades. Ela só tinha que aprender o lugar certo para encontrar. Que então são essas fontes, né? Esses 5 valores super importantes para você, eu quero que você anote aí quem são as pessoas ou em que situações você realiza ou você atende esses valores. Sabe, uma vez uma cliente minha botou lá um valor importante como verdade. E ela colocou que uma pessoa amiga dela lhe trazia essa ideia de verdade. E eu pedi, então, que ela me desse mais uma fonte, né? E ela disse, não tem. Não, você tem que dar uma olhadinha aí, você deve ter, né? E tal, fiquei conversando e ela disse, não tenho, não confio em mais ninguém, eu confio só nessa pessoa. Ok, tudo bem. Pensa comigo uma coisa, se essa pessoa não está disponível, se essa pessoa, na verdade, se você descobre alguma verdade que você não sabia dessa pessoa e você se decepciona, aí você vai ficar à deriva, porque está sem essas referências, né? Então é muito arriscado a gente ter uma única e exclusiva fonte. Se aquela minha cliente continuasse exigindo do marido que ela queria carinho e afeto, mesmo que ele não tivesse, vocês já sabem onde essa história ia dar, né? A gente ia ter uma DR infinita e ela ia se sentir não amada e, meu Deus, quantos casamentos se desfazem por causa disso? Porque a gente quer obrigar as pessoas a nos atender. A gente tem preguiça de procurar no lugar certo e a gente quer que o outro esteja disponível para nos atender. Então, é isso que eu peço para vocês. Entendam
que ter outra fonte é fundamental, primordial, é autossuficiência, é você se atender sempre que precisar. Vou dar um exemplo. Eu tenho na minha lista de valores a segurança como um valor extremamente importante. Então, vamos pensar que alguma situação, alguém me deixou insegura porque me deu a entender que não vai andar um projeto e eu já fiquei um pouquinho chateada com aquilo. Bom, eu vou buscar, né, atender essa necessidade através de alguma outra fonte. Eu posso me sentir segura ligando para uma amiga. Pode ser que a amizade me traga segurança, né? Então, eu posso nem falar sobre aquele projeto, mas eu vou abastecer esse potinho aqui no meu peito de segurança. E essa segurança pode vir de qualquer outro lugar. E aí eu posso, no dia seguinte, voltar a falar com aquela pessoa com quem eu estava tratando sobre o projeto e ver que foi só um mal entendido, né? E eu não agi por impulso, não fiquei insegura demais, porque eu fui lá e abasteci meu potinho de segurança com outras fontes. Tá bem, pessoal? Eu tenho uma cliente que diz, que me pergunta sempre se eu não tenho medo de ser muito autossuficiente, né? Assim, como assim você vai ser... Eu digo, olha, imagina que libertador você saber se atender. Você não é mais um bebê que alguém vem e lhe alimenta. Você já não é um bebê há muito tempo, certo? Todos os recursos estão disponíveis. A gente não precisa brigar com ninguém, né? Se a gente tem uma amiga que é mais carinhosa, a gente está precisando de afeto, a gente vai ligar para essa amiga. Se a gente está precisando de uma amiga que é mais alegre, a gente está precisando se alegrar, não é carinho, abraço, afeto, beijinho, mas eu preciso de alguém que dê risada comigo, eu vou ligar para outra amiga, entende? E todo mundo vai ficar feliz, cada uma delas vai ficar feliz porque me atendeu, porque conseguiu me ajudar, conseguiu me apoiar, e eu vou ficar feliz, vou ficar abastecida e vou ser uma pessoa legal com todo mundo. Tá bem? Essa independência, essa autonomia vale ouro, pessoal. Anote aí, faça esse exercício com carinho, que ele vai fazer bastante diferença na tua vida, tá? Bom, pensando nisso, eu quero trazer para vocês uma ferramenta que fala sobre prioridade. A gente já falou sobre os nossos valores, a gente já entendeu o que pesa na hora da gente fazer uma escolha, que a gente dá, então, importância para aquilo, né? E aí, o que a gente faz quando a gente tem que organizar as nossas tarefas? A ferramenta Tirania das Urgências, ela já está dando uma dica, né? Ela já está dizendo que a tendência é a gente deixar para a última hora e transformar tudo em urgência. E urgência é aquela coisa que a gente não tem como deixar de fazer. E aí, como a gente vai deixando tudo embolar, e aí a gente deixa para a última hora, vai chegar na última hora, eu vou ter que fazer. Então, a gente acaba promovendo tudo para urgência, certo? E o que acontece? Qual é o problema? O problema é que a gente está sempre correndo atrás, o problema é que a gente acha que nunca dá tempo de fazer tudo, porque sempre tem um monte de coisa que a gente deixou de fazer, e que a gente vai esperar um dia virar urgência para fazer, certo? E aí a gente está sempre muito cansado, e aí a gente está frustrado por não se sentir competente, enfim. Eu quero mostrar para vocês que existe sim um jeito de fazer todas as coisas que a gente precisa. Todas, absolutamente todas. Até aquelas absurdamente não importantes, vamos pensar, comparando com o seu dia de trabalho, você tem seus clientes para atender, isso vai gerar renda, vai fazer você cumprir sua meta, e aí você resolve lá olhar o orçamento da televisão que estragou e faz um mês, e aí como você nunca foi olhar isso, e já faz um mês, e já faz 2, e o pessoal lá em casa está reclamando, você acaba às vezes tendo que deixar de fazer o que realmente é importante, para ir lá cuidar de uma coisa que não vale um grãozinho da sua meta, mas você já está com aquilo há muito tempo parado. Tá? Então, assim, ó, tirania da urgência. Primeiro quadrante aqui. As coisas importantes que são urgentes. Esse cantinho aqui, ó, são as crises, os projetos, reuniões e relatórios com data final,
problemas que fazem pressão. Eu costumo dizer também que são coisas assim que tem data e hora, que tem que ser feito agora, sabe? Então, você vai levantar no dia e você tem as suas prioridades. Você tem um boleto para pagar e é hoje. Então, não adianta pagar amanhã. Se você pagar amanhã, você vai pagar multa. Entende? Você tem que entregar um relatório hoje ou naquele dia com aquela data marcada, é naquele dia. Aquilo é prioridade. Você não vai sair naquele horário para ir fazer a sua unha. Entende? Não que a sua unha não seja importante, mas você não vai botar isso em primeiro lugar. Se você fizer isso, pode acontecer algum imprevisto e você não conseguir chegar em casa e só passar aquele e-mail que tinha que ter passado já na primeira hora da manhã, porque era a primeira coisa, era a sua prioridade, tá? Essas coisas aqui são as primeiras coisas que você vai fazer. Você tem 10 coisas para fazer no dia, mas tem 2 que são as prioridades. Você vai fazer elas primeiro, tá? As coisas não urgentes, ó, elas são importantes, mas elas não são urgentes. É aquele planejamento, a determinação de um objetivo, uma revisão de progresso, um trabalho de prevenção, construção de um relacionamento, é aquela visita que você vai agendar, que você vai tomar um café, e depois você vai mandar um e-mail enviando sua proposta, né? E aí você vai construir a sua meta para lá no dia 31 de agosto, né? Lá no dia 30 de setembro, vamos atualizar isso, né? Você dizer assim, ok, eu desenvolvi esse relacionamento ao longo do mês e hoje que é dia 30, eu tô com isso feito. Agora, se você deixar para o último dia para fazer visita para essa pessoa, você vai correr. E se o seu pneu furar, que aí são as emergências, você vai se atrasar e é possível que você não cumpra essa meta. Tá bem? O que a gente faz com essas coisinhas desse quadrante aqui não urgente e importante? A gente desconsidera. Deixa, depois eu dou um jeito. Né? E aí a gente acaba vivendo numa correria. Tá? Existem as coisas que são urgentes, tá? E que não são importantes. Falha de outros em planejar, reuniões não importantes, interrupções desnecessárias, telefone que toca, né? Enfim, a gente vai ver na tela seguinte o que a gente vai fazer com cada coisa dessas. E existem as coisas não importantes e não urgentes, desperdiçadores de tempo, excesso de TV ou internet e rotina, tá? Bom, aqui nessa explicação eu estou dizendo para vocês o que é cada coisinha, para a gente poder depois, né, saber da minha lista de coisas para fazer, aonde eu vou colocar cada uma. Bom, depois que eu já sei, né, já coloquei cada uma das minhas tarefas no quadrante, eu vou perguntar o que eu vou fazer com cada uma delas. Bom, como eu estava explicando ali no quadrante das coisas urgentes, eu vou fazer agora, eu vou me dedicar, eu vou escrever o artigo hoje, isso aqui tem data e hora para entregar, certo? Eu não posso ficar pensando na vida, eu vou fazer isso logo, tá bem? Nas coisas não urgentes, mas importantes, aqueles projetos, né? Eu vou agendar para fazer, eu vou tomar a decisão. Eu vou fazer os exercícios, eu vou ligar para a família, eu vou pesquisar os artigos para escrever aquele meu projeto, né? Eu vou ir fazendo. No meu dia a dia eu faço assim, ó. Eu primeiro faço as coisas urgentes, depois eu vou para as não importantes, para as importantes que não são urgentes, para o segundo quadrante, e vejo o que eu posso desenvolver daqueles projetos que eu tenho ali, o que eu posso adiantar, o que eu posso dar uma desenrolada, tá? Aquele telefonema que eu não dei ontem, posso dar hoje? Posso, estou com tempo, já fiz as coisas urgentes, já. Beleza, vou fazer isso agora então. Bom, estou em dia com o primeiro quadrante e com o segundo quadrante, eu vou ter então o quadrante ali, que são as coisas urgentes, mas que não são importantes. O que quer dizer isso? Se você estiver disponível, você pode fazer, tá? Você está com as coisas urgentes em dia? Tô. Já adiantou os projetos? Já. Tô com tempo? Eu mesmo posso fazer. Se eu não posso, se eu estou dando conta dos 2 primeiros quadrantes, eu tenho que ter para quem delegar, tá? Porque se surgir uma emergência e eu tô lá nos meus 2 primeiros quadrantes resolvendo as coisas, eu tenho que ter para quem delegar. Essa coisa do quadrante aqui onde diz delegar, ela também precisa ser feita,
tá? Ela não é tão assim, não é uma coisa que só eu faça, eu posso passar para alguém, mas eu tenho que ter esse alguém para fazer, tá bom? E aqui no último, que não importante, não urgente, que é aquela coisa lá do final da sua lista, assim, mas, né, que é o tempo que você gasta assistindo televisão, conferindo mídias, ficando ali muito tempo no celular, né, e-mails, lixo eletrônico. Tem muita coisa que a gente não tem que fazer mais, gente. Não fazer mais e não fazer a mais. Por quê? Se eu fico 1 hora lendo um livro para um artigo, é uma coisa. Agora, se eu fico 1 hora nas redes sociais, que resultado que eu gero com isso, né? Então, se eu puder organizar e olhar em meia hora, eu estou fazendo o mínimo necessário, eu não estou desperdiçando tempo, eu estou deletando essas atividades que só me dispersam a atenção, tá bem? Então, o que eu vou fazer para fazer essa ferramenta? Eu vou listar tudo o que precisa ser feito. Eu tenho que cortar a unha do pé, eu tenho que marcar minha pedicure, né? Eu tenho que fazer um exame de saúde. Opa, fazer a unha do pé, fazer o exame de saúde, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que visitar um cliente. Coloca nessa lista tudo que você tem que fazer, tudo que vier na tua cabeça, tá? E depois você distribui essa lista entre os quadrantes. O que é urgente, que tem data e hora, o que é importante, que são coisas que eu vou ir desenvolvendo, o que são coisas que eu posso delegar para dar conta disso tudo, e o que eu não vou fazer mais. Para dar tempo de fazer isso tudo, eu parei de olhar a televisão. Estou muito feliz. Esse ano eu não assisti Copa do Mundo e não estou sabendo nada das eleições, nada que não me interessa, tá? Só o suficiente para eu poder fazer a minha escolha. Mas assim, ó, eu não estou desperdiçando tempo, não. Eu tô aqui, nesse horário, eu estaria olhando o Fantástico. E eu tô aqui gravando esse material para vocês. Eu passei a ter tempo para fazer muito mais coisas do que eu já fazia. Não só fazer o que eu já fazia antes, como fazer muito mais. Tá bem? E a minha dica é que depois de você listar tudo, distribuir entre os quadrantes, você exercite a acompanhar e atualizar isso diariamente. Todos os dias você pega a sua lista, com esses quadrantes, com a disposição que eu mostrei ali para vocês. Eu fiz em 4 fichinhas, assim, e eu usava escrever com lápis e apagar quando era feito, tá? Então, eu ia atualizando diariamente. Hoje em dia, eu já uso um aplicativo para fazer isso, que eu vou passar para vocês ali no grupo, tá bem? Para que vocês possam exercitar. Quando a gente está começando já a ir para um recurso digital, assim, talvez, né, assuste, então é legal. Foi uma cliente minha que me inspirou, que ela gosta de tudo, ela tem uma letra bonita, então ela fez um cartazinho bem bonito com os quadrantes e funcionou, e eu passei a fazer, então, assim, para praticar e até para poder passar a dica para vocês de que funciona, tá? E depois, em seguida, eu já passei para o aplicativo, já achei fácil ir para o aplicativo, tá bom? Bom exercício para vocês. Bem, era isso, né? E eu vou passar para vocês agora a nossa ferramenta para a semana que vem. Se preparem, semana que vem a gente vai falar sobre em que ciclo de vida você se encontra. Tá bem? Eu vou mandar o link para vocês vão preencher. E lá nas perguntas você vai fazer assim, tem 2 ou 3 perguntas no início que você escreve alguma coisa. Qual é a tua meta? Quais são as tuas prioridades? A gente está falando sobre isso hoje. Mas as demais perguntas, você responde sim ou não. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Tá? Toda a primeira parte, você vai responder e vai somar quantos sims e quantos nãos você respondeu. Tá? Na segunda parte, da mesma forma. Só que acontece o seguinte, ali na ferramenta ele vai te dar orientação. Na primeira parte, o que você, ali, por exemplo, a pergunta 4, ó, em relação ao seu patrimônio pessoal ou poupança formada, você tem meta a ser alcançada até o final deste ano? Se você colocar sim, essa é a primeira parte, tá? Se você colocar sim, beleza, tudo certo. Se você colocar não, eu peço que você anote, na primeira fase, ele vai pontuar negativo as perguntas que você responder não, tá bem? Tem toda a explicação lá na ferramenta.
E na segunda parte, as perguntas que você vai responder, as que você responder sim, são as que vão pontuar negativo, tá bem? Lê lá a explicação, se tiver alguma dúvida, você entra em contato. A gente vai descobrir em que ciclo de vida você se encontra e vai, então, trabalhar na prática isso, semana que vem. E para encerrar nossa sessão hoje, eu quero que você anote o que a gente conversou hoje aqui que te acrescentou, o que você aprendeu e o que você vai fazer diferente essa semana, tá? Envie um ok lá para o nosso WhatsApp privado, 984650627, e coloque ok, eu estive presente na terceira sessão, tá bem? Eu espero que você tenha uma excelente semana, que você entenda a importância dos seus valores e que você perceba isso no dia a dia, que você respeite os valores das outras pessoas e entenda que ela vai brigar por eles assim como você briga pelo seu, tá bem? Que você organize as suas tarefas e que faça esse exercício do ciclo com o máximo de sinceridade possível, tá bom? Não te preocupa com a pontuação em si, te preocupa em falar a verdade ali, porque o que a gente vai fazer com esse resultado na semana que vem pode realmente transformar a tua vida, pode colocar a tua vida em movimento, tá certo? Eu espero, então, que a gente tenha uma ótima semana, como eu já falei para vocês, que vocês tenham uma semana super produtiva, que a nossa semana se desenrole aí com toda essa programação, né, do vídeo. Na terça aqui, a divulgação dos nossos produtos, eu vou pedir também que você dê a sua opinião sobre o nosso processo. O depoimento de resultados, tem algumas clientes minhas que me pediram para falar sobre o processo de coaching, mas assim, na hora de gravar, enfim, elas estão se adequando. Mas o que for possível essa semana a gente já vai passar. Tem texto novo no blog já, tá? E na sexta-feira a nossa mensagem motivacional. É isso, gente. Muito obrigada pelo desafio, muito obrigada por esse momento. Um grande abraço.